15 melhores jogos de terror que vão te dar pesadelos. A possibilidade de mergulhar de cabeça em diferentes mundos, assumir o comando de personagens e viver histórias inimagináveis é uma das melhores coisas dos videogames. Nesse aspecto, os games de terror sempre se destacam por conseguirem imergir os jogadores em seus piores pesadelos. Confira alguns títulos mais assustadores os games nos últimos anos, seja pelo jump scares ou pela natureza gore bizarra, ou pelo terror psicológico perturbador. 15. Dying Light 2015. Plataforma PS4, Xbox One, PC. Lançado pela Techland e The Outland, Dying Light é um game survival horror que deixa o seu coração aos pulos, do começo ao fim. Os estresses durante o jogo é tão intenso que você passará uns longos dias até se recuperar de toda a tensão vivida. O jogo te coloca como sobrevivente de uma epidemia mortal, preso numa cidade que foi completamente destruída pelas ameaçadoras criaturas infectadas. Você deve aproveitar muito bem os raios de sol para coletar o máximo possível de armas e suprimentos, pois quando a noite cai, o terror começa. É interessante ver as técnicas de parkour que o protagonista usa para escapar da horda de infectados. E quanto mais escuro estiver, mais forte e veloz ele se torna. Portanto, é melhor correr, pular e se esconder. Por ser um game em primeira pessoa com imagem realista, o constante estresse de ser perseguido por monstros faz com que Dying Light seja um jogo que não vai sair de sua cabeça tão cedo. 14. Layer of Fear 2016. Plataforma PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ao contrário de Dying Light em Layer of Fear, o terror é totalmente psicológico. O jogo se passa no século Pan e o jogador encana um pinto enlouquecido que tenta finalizar a sua obra-prima. Em meio a vários puzzles que precisam ser completados, ainda temos que encontrar itens e resolver mistérios que revelam o que aconteceu com os protagonistas, assim como quais foram as razões que levaram ao seu atual estado mental. O game e em primeira pessoa é o personagem não tem armas para se defender das ameaças que vai encontrando. Algo que lembra bastante outro clássico de terror anês, o Descent. A sensação de terror é potencializada pelas imagens impressionantes do jogo, assim como toda a estrutura sonora, o musical que cria um ambiente macabro e bastante tenso. A imersão do game é garantida, portanto, se prepare para ficar impressionado. 13. CA 2005. Plataforma PS3, Xbox 360 e PC. Faz Recon, Assault Recon, esse é o significado de FEA. Um game de tiro em primeira pessoa que desafia os seus nervos com as aterrorizantes aparições de almas. Os cenários obscuros e os constantes acontecimentos sobrenaturais que o jogo traz faz com que você fique arrepiado de começo ao fim da partida. Além disso, os gráficos sortunos, as sombras angustiantes e a chuva de sangue também ajudam a criar atmosferas aterrorizantes que caracteriza a franquia. Esse Survivor Horror é uma trilogia que conta com outras duas condições: Threats 2, Protection Origin e FX 3 12. Alan Wake 2010. 12. Alan Wake 2010.
Plataforma Xbox 360 e PC. Produzido pela Remedy Entertainment, Max Payne. Alan Wake é um game de terror psicológico com um enredo muito bem escrito, estruturado, mantendo um clima constante de suspense que agradará aos fãs do gênero. A drama se foca em Alan, é um escritor de best-sellers de terror que parte para Britfall com a sua esposa com o intuito de ter inspiração para o seu novo livro. No entanto, ao chegar no local, começa uma série de eventos bizarros. Enquanto tenta encontrar sua mulher que desapareceu, o Ark terá que lidar com criaturas desconhecidas. Nos ambientes tensos, macabros, a luz é a única salvação do escritor. Alan Wake foi aclamador pela crítica tanto pela sua atmosfera de suspense, a narrativa e o ritmo de jogo, pois de outros motivos este game não podia estar fora dessa lista. 11. O Evil Witcher 2014. Plataformas PS4, Xbox One, PC. É um dos sobreviventes de horror mais cultuados entre os fãs do gênero. O Evil Witcher se coloca na pele de Sebastian Castellano, um detetive que é chamado para averiguar um pedido de socorro no hospício mental. O hospital chega lá, no entanto, Sebastian encontra um terrível, inexplicável massacre. A ambientação do game é angustiante, recheado de clash. No clássico filme de horror, gore, é impossível não caminhar pelos corredores macabros do hospício sem ficar tenso, com os gemidos da tensa atmosfera claustrofóbica do local. Os cenários são perturbadores, escapar dos inimigos, um mais grotesco que o outro, é uma experiência no mínimo traumatizante. O game também conta com uma continuação aterrorizante de Evil Witcher 2 em 2017, disponível para PS4, Xbox One e PC. 10. Alien Isolation 2014. Plataforma PS4, Xbox One e PS3, Xbox 360 e PC. Após vários games fracassados da franquia Alien, eis que finalmente surge uma esperança para os games aficionados por jogos de terror e sobrevivência e fãs do Xenomorph. Alien Isolation recria com o clima original da saga iniciada em 1979. Esse tem algo que merece destaque no game, é justamente a ambientação que, com uma excepcional qualidade gráfica, o jogo mergulha no ambiente criado pelo Creative Assembly, envolvido por Silent, perturbador, uma trilha sonora sortuda e impecável, além dos cenários que dão frio na espinha, até aos mais bravos dos bravadores. 9. Fatal Frame 2001. Plataforma PS2 e Xbox. Também conhecido como Project Zero, Fatal Frame é para aqueles que têm pavor de fantasma ou de qualquer outro tipo de evento sobrenatural. O game lançado, jogo num mundo recheado de superstições japonesas, todos nós sabemos que um povo do sol nascente tem uma imaginação bastante fértil na hora de criar histórias do gênero, não é mesmo? Uma câmera obscura, máquina fotográfica antiga é a sua única arma. Para exorcizar espíritos, você deve fotografá-los. Quem sempre ficou com receio na hora de revelar os seus filmes fotográficos, encontrar vultos fantasmagóricos, este jogo vai trazer belas recordações. O que muita gente não sabe é que Fatal Frame é inspirado numa história verídica que supostamente aconteceu na mansão Haimuru, no Japão. Entre as lendas envolvidas no local estão histórias de rituais e mortes extremamente violentos, como o ritual do estrangulamento.
A série conta com 5 jogos lançados: Fatal Frame 2001, Fatal Frame 2, Crazy Butterfly 2003, Fatal Frame 3, Ultimate 2005, Fatal Frame Max of Eclipse 2008, Fatal Frame e Monday of Black Race 2015. Plataforma PlayStation 4. 8. Until Day 2015. Este foi um dos jogos mais esperados de 2015, principalmente devido à sua jogabilidade pouco usual e que faz com que uma decisão errada custe a vida de todos os seus amigos. Com a mecânica de jogo ao estilo efeito borboleta, ficamos no controle de 8 personagens diferentes, enquanto tentam encontrar 2 irmãs gêmeas que estão desaparecidas e os jovens terão que escapar de um terror psicopata mascarado. Outra característica interessante de Ultimate são as consultas que fizemos ao longo do jogo com o Dr. Phil. Ele revela quais são os nossos piores medos e como, se isso não bastasse, eles são impressos no game, tornando-o ainda mais aterrorizado para cada pessoa. Until Day ainda pode ser visto como um grande homenagem aos clássicos filmes de terror adolescente como Eu Sei Que Você Fizeram no Verão. Eu sei o que você fez no verão passado. É premonição. Para quem está buscando por uma alternativa aos tradicionais survivors horror hostil, Until Day é uma boa opção. É devido ao efeito borboleta. O game traz diferentes desfechos, fazendo com que o jogador aventure várias vezes pelas montanhas rochosas do Canadá. 7. Dead Space 2008. Plataforma PS3, Xbox 360 e PC. Dead Space é um genuíno exemplar de survival horror, apresentando todos os elementos que caracterizam este gênero de terror. A trama do jogo se passa no futuro distante, quando a Terra já se encontra sem recursos para a vida. Os humanos precisam explorar outros planetas, buscar de minerais e encarnamos o papel de engenheiro Isaac Clay, que tem a missão de reparar uma das naves mineradoras que inexplicavelmente perdeu a comunicação com a central. Mesmo recheados de Clay, o clima de tensão do jogo é bem constante, principalmente devido aos cenários sombrios e aos sustos que levamos das criaturas mais bizarras imagináveis. E outro ponto que merece destaque é o enredo, que mesmo simples é pouco complexo e está muito bem amarrado. Dead Space é uma trilogia formada por Dead Space Extraction 2009, é uma prequela do game original, e Dead Space 2 2011, a sequência. 6. Resident Evil 1996. Plataforma PlayStation. Uma das franquias mais icônicas do gênero survival horror não podia ficar de fora. Entre os mais de 7 títulos que já foram lançados, o destaque vai para o primeiro game da série. Tudo começa nas montanhas Arklay, onde uma série de assassinatos envolve canibalismo, levar o grupo Star, unidade tática da polícia de Raccoon City, a investigar o ocorrido. O jogador pode escolher jogo com Chris Hadfield ou Jill Valentine e lutar pela sobrevivência enquanto resolve Buzzer e elimina os clássicos mortos-vivos da série. Em 2014, foi anunciado Resident Evil HQ remasterizado, uma versão remasterizada do primeiro game da franquia para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC. Além das melhorias gráficas e sonoras, o game ainda traz um novo tipo de inimigo nunca antevisto. 5. Odek Descent 2010. Plataforma PC.
Produzido pela Fractional Games, mesma desenvolvedora da clássica série Penumbra Amethyst. O deck decente é um dos survivors mais angustiantes que existe. O motivo dele, o protagonista do jogo tem que explorar castelos sombrios e cheios de monstros sem nenhuma arma para se defender. Segurando apenas uma lanterna nas mãos, o objetivo do jogo é resolver puzzles, enigmas para que o protagonista possa recuperar sua memória e, como dito, não conter armas para sobreviver. Anis, deck decente, a sua inteligência, raciocínio e o que determina vivo com sanidade. Lembre-se, não encare os monstros em Anis, pois eles são os responsáveis por baixar o seu nível de sanidade. No game, fuja, corra e se esconda, como se a sua vida dependesse disso, e depende. 4. Silent Hill 2, 2001, plataforma PS2, PS3, Xbox 360 e PC. A continuação de Silent Hill, considerado um dos melhores títulos da franquia, no entanto, ao contrário do game, muita gente passa a imaginar Silent Hill 2 em uma sequência direta dos eventos ocorridos no primeiro game. Estamos no controle de James Sutherland, que após receber uma carta de sua esposa morta há 3 anos, parte para Silent Hill pensando que lá encontrará Amanda. É impossível não ficar tenso com a famosa névoa que paira eternamente sobre a cidade fictícia, assim como não se impressionar com as criaturas bizarras que estão escondidas nos cantos mais sombrios do cenário. 3. Island Arrival 2013. Plataformas PS4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Wii e PC. Baseado na lenda urbana de Slenderman, Slend Arabs é um terror psicológico que vai te dar muitos pesadelos. Com o famoso homem alto de terno preto, assim Sled H.P. game antecessor de Armored Arrivals. O jogo também é a primeira pessoa e o objetivo é muito simples: fugir do Slenderman. O que mais provoca pavor nos jogos Slend é a imprevisibilidade. A criatura pode estar à sua espera em qualquer lugar e você não terá como derrotá-la. As suas únicas armas são a lanterna, uma câmera e as suas pernas, mas mesmo elas deverão ser poupadas, pois se correr muito fica sem estamina. Ficar cansado durante uma perseguição não será nada agradável. 2. PT Silent Hill 2014. Plataforma PS4. PT é uma tese jogável que pertencia a um novo game de franquia Silent Hill. No entanto, infelizmente, o projeto foi cancelado e os fãs do Survival não terão a oportunidade de ver o projeto concluído, pelo menos por enquanto. O game se foca no terror psicológico. Foi projetado por Randy Kojima Metal Gear, com colaboração do cineasta Guillermo del Toro. E tal combinação não poderia ter dado mais certo. A ambientação do jogo está impecável, com uma louvável riqueza de detalhes, cheia visuais e sonoros. Os ruídos são muito assustadores. Para conseguir escapar da macabra casa, o jogador deve concluir com êxito uma série de enigmas assustadores e percorrer todos os diferentes loops dos corredores da resistência. Caso contrário, Lisa, uma fantasma nada amigável, irá te dar um jump scare mais forte da sua vida. 1. Outlast 2013. Plataforma PS4, Xbox One e PC.
Assim como o melhor jogo, como em outros games que já citamos por aqui. Outlast é um survival onde armas não existem. Uma câmera digital é o único armamento que você terá para se proteger das ameaças encontradas no hospício, que é o principal cenário do jogo. O ambiente quase totalmente escuro da trilha sonora, vulnerabilidade do personagem que estão desarmados, os inimigos que ocorrem mais do que atletas olímpicos, fazem com que o clima de tensão seja contínuo em Outlast. Em 2017 foi lançado o segundo título da franquia Outlast 2, que também foi um sucesso entre os críticos. O novo game traz muitas características similares ao primeiro, mas com algumas novidades interessantes, como o sistema Score do modo áudio, por exemplo. Outlast 2, tudo o que você precisa saber para sobreviver ao game. Recomendamos para você. Confira 10 melhores games para Eisner que você tem de conhecer. Slenderman, conheça os 6 games mais assustadores. 20 melhores animes de terror para você assistir se tiver coragem. Os 10 melhores jogos de zumbi de todos os tempos. Confira 10 filmes de terror imperdíveis para fãs de cinema. 8ª temporada de American Horror Story ganha tese em trailer. O terror de Hollywood está de volta. Overshare, produzido por Jason Blum, que é reboot de sucesso do terror dos anos 90. Conheça os segredos e detalhes bizarros de Doc Doc. Literatura.